Memórias do futebol maranhense. Tá começando mais um Memórias do Futebol Maranhense. Hoje eu trago o lateral direito Célio Furtado Rodrigues. O Célio Rodrigues, craque que marcou época no futebol maranhense, foi um dos grandes nomes do Sampaio Corrêa, campeão brasileiro em 72. Ganhou títulos nos estados do Maranhão e Piauí e foi revelado pelo Instituto Nacional da Rua do Norte e vestiu a camisa do Motoclube, onde foi campeão maranhense em 77 e defendeu ainda Vitória do Mar em final de carreira. Tudo bem, Célio? Tudo bem, Hugo. Apesar de toda a sua fama em São Luís, né? Você nasceu no interior do estado, né? Eu nasci em Penalva, dia 12 de outubro de 1948 e vim de muda para São Luís em 1958 e residimos até hoje aqui na capital maranhense. E a infância? Como era a infância lá no interior do estado? Se você já atuava por alguma equipe amadora lá em Penalva ou só veio atuar aqui em São Luís? A infância era jogando bola na rua lá em Penalva, frequentando o colégio pela manhã, à tarde tinha as peladas lá na beira da praia e quando chegava em casa, às 6:30 da noite chegava em casa, a taca comia, né? Como se diz na vida. A taca comia porque meus pais não queriam que eu jogasse futebol, porque naquela época era o seguinte, jogar futebol eles diziam, futebol é pra moleque, tem que estudar e trabalhar. E a sua chegada a São Luís, Célio? Nós chegamos aqui em São Luís por volta de 1958, nós fomos residir na Coreia, aí eu comecei a estudar, estudava à noite, trabalhava durante o dia em oficina mecânica, porque a preocupação de minha mãe e de meu pai tinha que trabalhar. A brincadeira era dia de domingo, que era uma bolazinha que a gente gostava de jogar, ainda gosto. Pena porque não posso mais, problema de coração, mas eu assisto constantemente. Aí lá no bairro da Coreia, onde a gente residia, comecei no Ceará Sporting, era um time amador. Era aquela garotada nossa lá, o treinador era o Vicente, que é mais conhecido por Bicudo, o presidente era o Gojobinha, e tinha os colegas que formávamos o time, tinha o Gaguinho, era o goleiro, e era o zagueiro central, o lateral direito tinha o Valdir, tinha o Severo, tinha o Morró, tinha o Bentinho, esse era o nosso time do Ceará Sporting. Aí eu fui convidado pelo meu primo Dico Polar para treinar no Esporte Clube Nacional. Já era time da primeira divisão, eu era juvenil na época, eu com 16 anos de idade, aí joguei uma partida somente pelo time juvenil. Fizemos a preliminar, foi contra o Sampaio. Esse jogo nós perdemos de 5-2. O time do Sampaio era bom. Tinha Cadinho, tinha Casoca, tinha Zé Osvaldo, aquele timaço que depois todos eles subiram para o time profissional. O Sampaio Corrêa vendeu o time profissional da época, foi aquele time com Dadá, Ribeiro, Vadinho, Valfredo Carioca, tinha o Damasceno, tinha o Maneca e Chico, era o meio de campo, tinha o Peu, que era o ponta direito, tinha o Massaú, Fernando Carlos. O Antônio Bento vendeu o time todo do Sampaio Corrêa, aí aquele time que era o juvenil, justamente esse time subiu todo mundo, time profissional. Daquele time do Esporte Clube Nacional, o presidente era o Lauleta, o goleiro era o Borboleta, era eu, lateral direito, central era Viana, o quarto zagueiro era o Polar, lateral esquerdo Polegada, o meio de campo era o Chico e Carrinho, o ponta direito era o Almeida, não dá para lembrar agora, falhou a memória um pouco. Joguei somente uma partida pelo juvenil, aí eu fui no jogo seguinte, foi contra o Ferroviário, aí eu cheguei cedo que a gente ia fazer a preliminar, aí eu fui avisado que eu ia jogar no time principal, em virtude eu me destaquei no jogo de estreia, eu fui requisitado para jogar pelo time profissional, aí eu não saí mais do time profissional, continuei.
Seu primo levou ao Esporte Clube Nacional, né? E foi ali a primeira vez, inclusive, que você jogou com chuteiras, né? Foi aos 16 anos, em um torneio início contra o Sampaio Corrêa, né? Exatamente, foi contra o Sampaio Corrêa, no estádio Santa Isabel. Foi o torneio início, no tempo normal contra o Sampaio, o jogo foi 0-0. 15 minutos para cada lado, aí inclusive eu perdi o pênalti. O Sampaio se classificou. Em 67 você já começou a integrar a seleção maranhense de amadores, né? Inclusive você participou daquele fatídico jogo onde supostamente nas arquibancadas do Nilzinho Santos vieram abaixo por conta de um boato, houve todo aquele tumulto, né? O que você tem de recordação sobre aquele dia? Aquele jogo foi aquele jogo contra a seleção do Amapá. Foi a segunda partida nossa, porque a primeira foi lá em Macapá, no estádio Glicério Marques. A nossa seleção era boa demais, nossa seleção. Perdemos o jogo lá, o juiz meteu a mão. O nome do juiz era Antônio Massa. Ele meteu a mão no nosso time. Nós fizemos 1-0, aí ele deu um pênalti no fim do jogo. Eles empataram o jogo e aos 45 ele deu um pênalti. Perdemos 2-1. A nossa seleção era Netinho, Zé Neguinho na lateral direita, eu de zagueiro central, o quarto zagueiro era Walter, lateral esquerdo Zé Arnaud, o meio de campo nosso era Iomar esquerdinha, era Marisca, Pelado, Renato e Egui Castro, irmão de Bimbinha. Esse jogo nós perdemos 2-1. Aí veio a segunda partida aqui em São Luís. 7 dias depois, foi na reinauguração do estádio Nilzinho Santos. E nós fizemos a preliminar do jogo principal, que foi Maranhão e América de Fortaleza, que o América de Fortaleza veio colocar a faixa de campeão do Maranhão. Então, o jogo nosso, a segunda partida, foi justamente nessa preliminar. Dia de domingo, no estádio Nilzinho Santos. Aí o Macaçamba descarregou o campo cheio, lotado. A caçamba descarregou o material do lado lá da arquibancada e foi aquela gritaria geral, tá caindo, aí aquela correria, aí o pessoal correram tudo para cima do alambrado, o alambrado não suportou e caiu o alambrado, foi gente pisada, teve gente que perdeu o dedo, e foi um negócio triste. Aí o jogo parou um momento, aí depois continuou. Eles fizeram 1-0, nós empatamos o jogo, 1-1. Aí nós fizemos 2-1. Aí já no finzinho do jogo eles empataram. Aí nós fomos desclassificados porque não terminou o jogo. Porque aos 15 minutos do segundo tempo, nova correria, outro alarme falso. Tá caindo. Aí o juiz teve que cancelar a partida. Aí começou o jogo Maranhão e América de Fortaleza, que era o jogo principal. Começou o jogo com 30 minutos do primeiro tempo. O América fez 1-0 no Maranhão. Aí terminou o primeiro tempo de 1-0. O América vencendo. Aí começou o segundo tempo com 10 minutos de jogo. Outro alarme falso. Aí não teve mais condições. O povo invadiu o campo. Terminou a partida com a vitória do América de Fortaleza por 1-0 mesmo. E nesse mesmo ano, Célio, você foi disputar o campeonato de profissionais pelo Vitória do Mar, né? Você já saiu do Nacional e foi pro Vitória do Mar. Como aconteceu essa passagem lá pro time da Estiva? Do Esporte Clube Nacional eu fui para o Vitória do Mar. O Vitória já era uma equipe maior, era time da Estiva. Então o Dourado era o presidente, aí ele me convocou. Falou com o presidente Lauleta, que era o presidente do Esporte Clube Nacional. O Nacional não disputou, ficou logo fora, aí então ele me vendeu. A minha venda do Nacional pro Vitória parece que foi uma equipagem de meiões, a equipagem completa. E parece que 24 pares de chuteira também. Foi a transação que fizeram na época. Vitória do Mar era manga, era só militar. Porque o Manga era soldado do exército, eu era soldado do exército, era Manga, eu, Valuar, Evilás e Pulu. Não, Macaco era o lateral esquerdo. Macaco foi um lateral esquerdo, foi de Sampaio também, já em fim de carreira, mas jogava muito bem. Então era Manga, eu, Valuar, Evilás e Macaco. Era Dourado e Luiz Carlos. O ataque era Almeida, Roxo, era Diomar e Carrinho.
Célio, você jogou no Nacional, jogou no Vitória do Mar no começo da carreira e vocês jogavam contra Sampaio, Moto, Maranhão. Vocês tinham alguma chance contra esses clubes grandes ou vocês não conseguiam fazer um barulho ali? No primeiro tempo dava para segurar. 0-0, a gente fazia 1-0, mas não dava para segurar. Quase ninguém treinava. Militar não tinha folga, treinava uma vez por semana. Então era difícil. Primeiro tempo a gente suportava, mas no segundo tempo não tinha como suportar. Eles treinavam diretamente, Sampaio, Moto, Maranhão, Ferroviário, esse time eles treinavam todo dia. Nós éramos militares, era quase todos militares. Era o Manga, era o time todo. Tinha 3 jogadores somente que não eram militares. Então a gente estava de serviço, não podia sair. Quando saía, o presidente ia lá, Dourado ia lá, conversar lá com o comandante da companhia, ou então com o coronel Santana, que era desportista, era boliviano. Aí ele liberava a gente para ir jogar e quando terminava de jogar, voltava para terminar o serviço lá, quer dizer, a gente estava de guarda. Aí a folga era só para ir jogar e tinha que se apresentar novamente. A exemplo de muitos garotos na época, né? Você também assistia as preliminares lá no Nilzinho, né? Aí assim, eu não perdia. Eu morava ali atrás do estádio ali na Coreia, então eu tava ali diretamente. Quando tinha um jogo, não importava qual era o time. Eu, Moto, Sampaio, Maranhão, eu ia pra assistir, às vezes no campo cheio, aí a gente pulava o muro. Tinha um ônibus, o gigante da ilha que ficava do lado, aí a gente colocava uma tábua daqui de cima do ônibus lá pro muro e era 2, 3 metros de distância, mas menino já viu como é que é, hein? Dava pra pular tranquilo. Aí tinha às vezes quando era o Brasil ficava vigiando, aí quando a gente pulava ele vinha com uma varinha e a gente se escondia, ele saía correndo atrás da gente e a gente entrava no meio do pessoal e não dava pra encontrar ninguém. Daí em diante você ganhou destaque no Vitória do Mar e passou logo ao Sampaio Corrêa, né? Onde você ficou de 68 a 73, uma passagem que foi memorável, vários títulos, enfim. Como foi a sua passagem pelo Sampaio Corrêa? Isso foi em 68, eu já soldado do exército, aí eu tava pro quartel, fui pro quartel, saí de manhã, quando eu cheguei era 11h30, 12 horas que eu vinha almoçar em casa, era perto, aí eu vinha almoçar em casa, quando eu cheguei em casa, aí meu pai me avisou, ele era torcedor de Sampaio, o velho era boliviano doente, ele, Célio, sabe quem teve aqui? Eu, não, Barroso, ele disse, Barroso, aquele diretor de Sampaio, ele veio para te contratar que Antônio Bento mandou, Antônio Bento Cantanhede de Farias. Para mim foi uma alegria tremenda. Eu também, torcedor de Sampaio na época, aí para mim era um sonho. Aí eu vibrei, né? Vibrei de alegria. Eu disse, poxa, Sampaio, eu sempre sonhei isso. Aí fiquei aguardando lá, não demorou. Aí eu tava tomando banho para poder almoçar. Com 5 minutos, Barroso chegou. Aí bateu palma lá e o papai foi, atendeu, mandou ele entrar. E terminei o banho e vim logo correndo. Aí ele, Célio, eu vim te contratar que Antônio Bento mandou, ele quer você no Sampaio Corrêa. Eu digo, tá bom. Aí ele, tem um negócio aqui que ele mandou que eu te entregasse. Aí eu fiquei surpreso quando ele pegou assim um pacote assim, botou em cima da mesa. Era 100 mil cruzeiros na época, aquelas cédulas. Era um saco assim de dinheiro, aquelas cédulas de 5 cruzeiros, de 2 cruzeiros. Era um monte de dinheiro. Aí eu fiquei, quando eu olhei assim, eu digo, isso é pra mim? Ele disse, isso é pra você. Quanto é que tem? Ele disse, tem 100 mil cruzeiros que Antônio Bento mandou pra ti e tem um contrato pra te assinar. E eu falei pra ele, olha, eu não posso assinar o contrato agora porque eu sou militar e militar não pode ter contrato com outra agremiação, com agremiação nenhuma, não pode ter um contrato profissional. Ele disse, não, já tá tudo certo, já conversamos com o coronel Santana, você vai assinar um contrato amador, amanhã eu venho aqui em sua casa, vou trazer o contrato batido para você assinar. Você assina, seus pais vão assinar como testemunha. Então tá tudo bem. Aí eu fiquei aguardando. No dia seguinte, então ele chegou, eu assinei o contrato, papai assinou, o dinheiro a gente já tinha entregue já pro Zé já. Fiquei com 10 mil cruzeiros, que era uma boa grana para comprar roupa, aquele negócio, né? Não bebia, não fumava, não tinha vício nenhum. Aí eu dei logo para meus pais, eles ficaram muito contentes. Comecei a treinar no Sampaio Corrêa. Não tinha folga para treinar, mas como o Sampaio Corrêa já era um time grande, né?
Antônio Bento foi lá, falou com o coronel e ele me liberou. Todo dia que era para mim ir lá, que ele me dava autorização para mim sair, treinar e voltar depois para cumprir o expediente. Nessa época a gente treinava, nós treinávamos lá no campo da base aérea, lá em frente ao aeroporto, era o campo da base. Aí era todo dia tinha o treino. Era pronto, era coletivo, era o coletivo a pronto, era o treinamento físico. Todo dia a gente treinava lá. Aí o time do Sampaio naquela época era Zé Raimundo, eu, Oswaldo, Evilásio e César Bibi. E o meio de campo era o Faísca e Luiz Carlos Fanta, que tinha saído do Vitória também, Antônio Bento levou para lá. O ponto era Antônio Chulipão, Lobato, Tutinha e Itamar. Esse era o time principal. Célio, você foi campeão da Taça Cidade de São Luís, campeão do segundo torneio Maranhão-Pará, campeão do torneio início ao Campeonato Maranhense, também campeão maranhense em 72, né? O Sampaio Corrêa tinha um timaço, né? O Sampaio tinha um timaço naquela época. Nós somos campeões em 72 do torneio Pará-Maranhão, que em 71 foi o Moto campeão. A disputa foi lá em Belém do Pará. O Moto ganhou do Clube do Remo, ganhou do Paysandu e ganhou da gente 2-0. O Moto foi o campeão em 71. Em 72 foi aqui em São Luís. Aí o campeão foi o Sampaio Corrêa. Ganhamos do Moto, ganhamos do Paysandu e na decisão contra o Clube do Remo foi 2-1 para nós. O Clube do Remo saiu na frente, gol de Alcino. Aí nós empatamos com Pelezinho, 1-1 e 2-1 com o Nivaldo, quarto zagueiro. Esse lance eu me lembro como se fosse hoje. Eu recebi a bola pela direita, eu toquei para Lima na diagonal e corri no overlap. Fizemos o overlap pela direita e Lima tocou para mim, eu parti com ela dominada para cima do lateral esquerdo, que era o Lúcio. Ameacei cruzar, ele deu as costas e eu dei o tapa para a linha de fundo e todo mundo correndo em direção ao gol. Bati, eu digo, eu vou bater forte e rasteiro, que ela bate no zagueiro, bate no atacante e entra. A bola foi certinha na cabeça de Djalma. O campo molhado, a bola encharcada, que a bola na época pesava bastante. Eu bati tão forte nessa bola, Nivaldo meteu a cabeça, a bola bateu no chão, bateu no trave e entrou. E ele caiu veio cair aqui fora da pequena área. O impacto foi tão grande, aí quando ele levantou, correndo pra cima dele, abraçar, ele tava tontinho. Porra, Célio, tu queria arrancar minha cabeça? Eu disse, não, rapaz. Eu bati forte pra tocar no zagueiro, no atacante e a bola entrar, mas deu a sorte que bateu nesse cabeção teu aí, então melhor ainda. Esse mesmo time aí, nós disputamos o Brasileiro de 72 já e entrou mais algumas peças, completou o time. O goleiro era o Jurandir. Paulo Figueiredo tinha sido vindo de Tiradentes, Piauí, aí o Jurandir assumiu a posição de titular. O Jurandir era um goleiro experiente, ele tinha vindo do Esporte Clube Bahia. Ele perdeu a oportunidade de se consagrar levando o 1000º gol de Pelé. Esse jogo lá, Bahia e Santos, ele fechou o gol. Inclusive ele defendeu um pênalti lá de Pelé, o Negão cobrou e ele fechou, nesse dia era o dia dele, fechou o gol. Então era um excelente goleiro. O lateral direito era eu, gostava de apoiar e defendia bem, apoiava bastante. O zagueiro central era Neguinho, era o xerifão ali, todo mundo respeitava. E o Nivaldo, o quarto zagueiro, era mais clássico. O Valdeci Lima também era clássico, apoiava bem. Tinha o meio de campo, tinha o Gojoba. O Gojoba era um maestro ali no meio de campo. Era Gojoba e Edmilson Leite, Djalma fazendo terceiro homem. O Gojoba, eu nunca vi um cabeça de área igual ao Gojoba. Jogava de cabeça erguida, jogava pra frente. O Gojoba não jogava pra trás, não. Jogava de cabeça erguida, batia forte com as duas pernas em gol. E aqui e ali ele fazia os golzinhos dele. O Edmilson Leite era craque. Com aquela perna esquerda dele, ele botava onde queria. O Djalma todo mundo conhecia, nem se fala, né? Djalma era um craque. Djalma, naquela época, o Djalma, Carlos Alberto, o finado Carlos Alberto, era craque também. O Santana também, outro craque também. Aí o ponta direita era o que? Era o Lima, tinha o Pelezinho, que era o centroavante. O ponto esquerdo, o Jaldenil, um ótimo ponto esquerdo, igual a esse aqui no Sampaio, não teve. Outros também que
falha a memória, até a memória falha um pouco, mas o time do Sampaio de 72, o banco era excelente, ó. Clécio, um super craque, era a reserva do Sampaio. Tinha o Air, era o reserva de Gojob imediato. Lá pra lateral tinha o Heraldo Gonçalves na esquerda, que era o reserva. Tinha o Ferreira pela direita. No miolo da zaga tinha o Clécio. No meio de campo tinha o Iratã. No ataque tinha Vanberg, tinha Zezé. Esse era o banco, era um banco de ouro do time de Sampaio. Tinha o Itamar, que era a reserva da ponta esquerda. Tinha o Prado, que era o ponta direita, a reserva. Saía um titular, entrava o outro, não mudava nada, não. E esse mesmo Sampaio Corrêa foi campeão brasileiro em 72, né? Além de brigadeiro do campo, o Sampaio Corrêa também enfrentou pelo meio do caminho um adversário, né? Que foi a falta de estrutura que o time tinha para participar daquela competição, né? Exatamente, era difícil naquela época, era muito difícil mesmo. Naquela época, logo depois de Antônio Bento e Barroso, aí quem assumiu o time a direção do Sampaio, a presidência foi o Jurandir Santos. Jurandir Santos era o presidente. Depois Jurandir Santos saiu, entregou para Walter Zaidan. Walter Zaidan entregou para Rupert Macieira. Rupert Macieira entregou para Salomão Rocha. Coronel Salomão Rocha, Deus bote ele em bom lugar. Isso foi em 72. Era Salomão Rocha o presidente quando viajamos daqui para jogar contra o Fortaleza, lá no Presidente Vargas. O jogo, nós saímos daqui no ônibus pé duro, que as poltronas, elas não reclinavam não. Do G era tipo esses ônibus aqui que faz linha aqui urbana, era assim. Chegamos lá com o tornozelo inchado, que eu joguei sem atadura porque a chuteira, o pé não entrava, era só o meião e o pé inchado. Aí o sofrimento na estrada. Quando chegamos na serra, lá em Tianguá, na subida da serra, aí não podia passar porque eles estavam dinamitando o exército brasileiro na época que estava fazendo a estrada. Aí, então eles estavam dinamitando lá. Aí nós ficamos aguardando, aí voltamos para Tianguá e lá na serra almoçamos. Aí quando chegamos em Fortaleza, quando liberaram a estrada, que é aquele pedregulho, que a máquina foi retirar os pedregulhos, conseguimos passar. Quando chegamos em Fortaleza, às 6h30 da noite, na hora do jogo, o jogo começava às 9. Aí fizemos o lanche rapidinho lá Nós não fomos nem pro hotel, ficamos lá mesmo no estádio, aí fizemos um lanche lá numa lanchonetezinha e saímos pro jogo. Vencemos Fortaleza de 1-0. Gol de Jaldenil, 1-0. Vencemos Fortaleza. Aí a hora que terminou o jogo, era 11 horas da noite, viajamos na mesma hora de volta. Ninguém dormiu. Chegamos aqui em São Luís, era 8 da madrugada do dia seguinte já. Aí nós somos liberados, aí todo mundo, ficamos 2 dias liberados aí para recompor as energias. Aí foi assim, aquele sofrimento. E o Sampaio chegou então à final do Brasileiro naquele ano, em um título inédito não só para o futebol maranhense como para o futebol do Nordeste, né? Sobre a final, o que lhe vem à cabeça naquele dia, naquele dezembro de 72? Aquela decisão contra o Campinense foi uma decisão que foi pleno nervosismo, todo mundo nervoso, aquela ansiedade. A gente já pedia já que começasse já, porque estava os nervos, a flor da pele. Afinal de contas, era a oportunidade nossa de sermos campeão e nós não podíamos desperdiçar essa oportunidade. Aí veio o jogo contra o Campinense, a casa cheia, o campo lotado. Ficamos concentrados lá na rua de Santa Rita, no centro da cidade. Saímos de lá 2h30, 3 horas lá para o estádio Nilzinho Santos. Campo lotado, casa cheia, não cabia mais ninguém. 3 horas da tarde, o estádio já estava completamente lotado, portões já fechados. Era gente nas torres, trepada, era tudo. Do lado de fora, naquelas mangueiras lá da Vila Paz, tudo lotado. Aí eu tenho foto aqui que comprova isso. Num quadro que eu tenho aqui, que nós somos campeão, nesse dia foi tirada a foto justamente daquele lado onde estava aquele pessoal lá na mangueira, o campo lotado. Era gente em cima do muro, nas torres. Aí veio o jogo, começou o jogo, aquele nervosismo, o Campinense fez 1-0. Aí terminou o primeiro tempo de 1-0, no segundo tempo nós fomos pra cima, era tudo ou nada. Aí Pelezinho no lance lá, graças a Deus ele entrou e
tabelou, deixa eu ver, foi com Djalma Campos. Deixou ele na cara, ele empatou o jogo. Aí seguramos o empate no tempo normal, veio a prorrogação, persistiu o empate, aí a decisão foi para os pênaltis. Aí foi aquela expectativa. Foram perguntar quem queria bater os pênaltis, Marçal escolheu. Célio, tu bate? Disse, não, bota outro que não dá para me bater não. A responsabilidade era muito grande a responsabilidade. Aí teve outros 2 colegas também que pipocaram na hora, não quiseram bater, aí tinha que ser batido. Aí Marçal disse, tem que ser batido, como é que faz? Aí Neguinho tomou a responsabilidade, deixa comigo que eu bato todos eles. Bateu todos 5, converteu todos 5. O primeiro ele deu uma varada, a segunda outra varada, a terceira gol, e o goleiro já ficou parado. O terceiro ele correu, ameaçou de novo que ia dar outra varada e colocou. O goleiro ficou só olhando, ela passou, foi bem rasteirinho no canto. Aí foi bater o quarto, outra varada, aí o quinto ele colocou de novo. Foi 3 varadas e os outros 2 ele colocou. Pronto, praticamente ele 99% estava ganho o título. Aí o Jurandir era o goleiro nosso, quem cobrou os pênaltis do Campinense foi Ivan Lopes. Depois nós nos encontramos lá no Tiradentes do Piauí, ele foi contratado também para o Tiradentes, aí nós nos encontramos lá em Tiradentes. Aí a gente conversando, aí nós fomos relembrar. Ivan, te lembra e tá ali? Batata, porra, aquele rapaz... Aí eu converti o primeiro, o segundo eu devia ter dado uma varada. Aí eu fui colocar, acertei o trave. Mas não tinha mais jeito não, o time de vocês era bom demais. O estádio lotado, aí terminou o jogo da campeão. Aí foi aquela comemoração, nós fomos comemorar no Bar do Gago, lá na Praia do Olho d'Água. Eu não era de beber, mas nesse dia eu tomei uma cervejinha com 2 copos, eu fiquei logo bêbado. Dormi lá por dentro do carro, lá na praia. O Bar do Gago era no Olho d'Água, né? Tinha aquela peixada aí, nós fomos pra lá comemorar, todo mundo tava de Djalma Campos, o time todo, a diretoria aí, aquela peixada aí. Eu sei que foi o dia todinho aquela comemoração e isso foi domingo. Quando foi terça-feira eu tava em casa, Antônio Bento passou lá em casa. Nego velho, te prepara que nós vamos viajar para Teresina de madrugada. Eu te apanho aqui às 5 horas. Tu foste vendido por Tiradentes. Eu me tremi todo. Eu não contava aí. Vendido, ele disse, você foi vendido 30 milhões de cruzeiro e você vai ganhar um bom dinheiro. Você tem que preparar agora seu pezinho de meia. Aí tá bom, aí eu me preparei. Quando foi 4 horas da madrugada, ele apareceu lá em casa, nós pegamos o carro, ele veio de carro próprio, nós fomos Tiradentes, Teresina. Célio, você foi campeão também no torneio Maranhão-Pará e jogou no Piauí pelo Tiradentes. Onde era mais difícil de jogar, com pressão da torcida, com armação de dirigente? Lá em Belém ou em Teresina? Em Belém era difícil. O torcedor paraense é barrista, é apaixonado. O alambrado era bem próximo aqui à linha do gramado. Quando a gente ia bater o arremesso manual, que a gente pegava a bola, trazia aqui para trás para levar, eles puxavam a bola e tomavam a bola da gente, ficava jogando para lá, a gente esperando. Aí a gente esperando a bola, eles jogavam chupa de laranja, era pedra, era garrafa, era aquela coisa horrível em Belém. Em Belém o torcedor lá em Belém era... Em Teresina não, Teresina o torcedor é mais educado. Em Belém eles eram muito mal educados naquela época. Hein? Em 75 você voltou novamente ao Sampaio, inclusive por um descuido dos clubes que haviam disputado a final do Maranhense e resolveram incluir o Sampaio para azar deles, né? Exatamente. O Sampaio já estava fora do campeonato aí, como o Sampaio é renda, é público, então eles acharam por bem dar uma brecha, colocar o Sampaio em virtude que o Sampaio é renda, né? Aí colocaram o Sampaio correr, então foi um grande erro deles. O Djalma Campos, na época, já diretor do Sampaio, Djalma Campos e o Trovão, eles foram em Teresina e o coronel pediram emprestado eu, o Joel e o Assi. Aí o coronel prontamente, porque o Sampaio Corrêa praticamente era uma filial do Tiradentes. O Tiradentes prezava, aparecia um bom jogador que o Tiradentes vinha e o Sampaio emprestava, vendia, era assim. Tinha aquele bom relacionamento.
Aí então ele emprestou, o Coronel Canuto emprestou eu, Joel e Yaci, até 3 meses para disputar o último turno, que é a chance que deram pro Sampaio. Aí pronto, ganhamos 3, 4 partidas, ganhamos o turno, aí saímos para decisão contra o Moto. Aí nós somos campeão, ganhamos do Moto de 1-0, gol de Itamar, um cruzamento de Yaci pela esquerda, e Itamar escorou de cabeça 1-0. Aí nós somos campeão maranhense, em 75. O time que foi campeão foi Brito, eu, Paulo Espanha, Sérgio Marreca e Toninho, Joel Santana e Djalma, Itamar, Marcos e Yaci. Esse foi o time que foi campeão de 75. Em 76 você voltou ao Tiradentes de Teresina e, por sorte, você não estava naquele fatídico acidente com o ônibus do Sampaio Corrêa Imperatriz, né? Já tínhamos sido devolvidos, nós somos campeão com 3 dias aí, houve a festa de Sampaio, entrega de faixa, aí devolveram para o Tiradentes, que ia começar logo em seguida, no domingo seguinte, o Campeonato Brasileiro. E Carlos Castilho era o treinador do Tiradentes, já estava pedindo já a nossa devolução. Aí nós chegamos lá e concentrado para estrear. Aí o Sampaio Corrêa apareceu e fazer um amistoso em Imperatriz, naquele acidente fatídico. O Paulo Espanha veio a falecer, o Eliésio, o Paraíba se machucaram bastante, o professor Rinaldo Maia quebrou o braço, né? Aquele foi, nós estávamos concentrados quando o Valdir, eu chamo Valdir Amaral lá da Pioneira, chegou e com um rádio bem grande, estava sintonizado era a difusora da época, o Fontenelle estava fazendo toda a reportagem, nós ficamos lá com o rádio lá, ouvindo lá, e toda hora dava o flash diretamente de Açailândia, Imperatriz, contando como é a situação, como é que se encontrava a delegação de Sampaio. Aquilo foi muito doloroso para todos nós, sabermos que o Paulo Espanha, naquela época, jovem ainda, veio a falecer, né? E no ano seguinte você voltou para São Luís e passou a atuar pelo Moto, onde foi campeão maranhense em 77, né? Eu voltei, Tiradentes eu voltei, aí eu treinando lá na praia do Olho d'Água, mantendo a forma. Aí encontrei com o Dr. Cassius, Dr. Cassius na época tinha aquela pelada lá dos médicos, todo sábado, então ele me viu e conversou comigo, Célio, você tá sem clube? Tô treinando aqui para manter a forma. Então vai, te apresenta lá no Moto, é o Barros que tá lá, Barros e o Lima. Te apresenta lá que eu que mandei para você treinar, que nós estamos precisando de você lá. E segunda-feira eu compareci lá, falei, ele já tinha ligado lá pro Barros. Quando eu cheguei já tava lá o material, treinei uns 10 dias seguidos, aí veio um amistoso contra o Maranhão. Aí eu joguei um tempo só. Primeiro tempo, ganhamos 2-0 primeiro tempo, eu me saí muito bem, inclusive os 2 gols foi 2 cruzamentos meus na medida lá pro Adãozinho. Me saí bem, aí fui contratado pelo Moto. Aí o meu passe estava ainda lá no Tiradentes, eu fui lá, negociei, voltei. Fiquei no Moto 1 ano, fui campeão pelo Moto com aquele timaço que tinha. Aí veio o Reginaldo lá do Paysandu de Belém, o time era Reginaldo, eu, Irineu, Paulo Ricardo e Bitone, Tião, Toninha Baité, Edmilson Leite. Era Caio campeão do mundo, né, pelo Grêmio depois, Caio, Paulo César e Alberto. Esse era um bom time também, o time do Moto, nós somos campeão aqui. E no ano seguinte você trocou o Motoclube pelo Maranhão Atlético Clube. E já em 79 você fez um belíssimo campeonato brasileiro pelo Maranhão, né? O Maranhão fez uma excelente campanha, era treinado pelo Aníbal, um ex-goleiro do Vasco da Gama. Então o time era Veludo, eu, Tataco, Jorge Santos e Antônio Carlos, Juarez, Tica e Naldo, Osni, Riba e Dejairo. Fizemos uma ótima campanha, a campanha foi excelente. Ganhamos do River aqui, ganhamos lá em Teresina, ganhamos do Náutico lá em Recife, ganhamos do Uberlândia lá em Uberlândia, empatamos com o Vitória lá em Salvador. Então foi uma ótima campanha que nós fizemos e valeu a pena. Só que na última partida, né, vocês acabaram sofrendo uma goleada aí diante do Fluminense em pleno Maracanã, né? O que aconteceu com o Maranhão naquele jogo?
Aquela partida lá contra o Fluminense em pleno Maracanã, o jogo começou meio tenso e o time do Maranhão estava bem, né? Começamos bem, atacando. Houve um pênalti em nosso favor. Aos 33, 35 minutos, o Jorge Santos foi cobrar e perdeu o pênalti, colocou para fora. Ali o time sentiu aquela perca daquele pênalti. Aí em seguida o Fluminense partiu para cima e fez 2 gols rapidinho. Aí começou o segundo tempo, o Maranhão fez mais 4 gols, aí já estava já em fim de campeonato e foi isso, mas valeu a pena. Em 1980 você voltou para o Vitória do Mar, que foi um clube onde você praticamente começou e ficou apenas por 3 meses, né? Foi a Taça Cidade de São Luís. Aí durou somente 3 meses a Taça Cidade de São Luís. O time era ex-jogadores, era Neguinho, eu, Prado, Heraldo, Itamar, uma turma que tem parado recentemente. Aí nós disputamos a Taça Cidade de São Luís, inclusive nós perdemos uma partida só, que foi para o Maranhão. Ganhamos do Mote de 1-0, empatamos com o Sampaio, a Taça Cidade de São Luís. Então nós ficamos em segundo lugar, mas eu já tinha parado praticamente com o profissionalismo, aí fui me dedicar ao emprego, que eu estava empregado na época, não podia treinar. Aí foi só aqueles 3 meses, foi logo que eu me empreguei na Concretex, uma empresa que tinha chegado aqui do sul do país, aí eu tive que parar as atividades profissionais. E aí pendurou as chuteiras, né? Aí eu pendurei a chuteira e fiquei batendo só minhas peladazinhas pelo time da Concretex e o time da GAP. Célio, eu queria agradecer muito a sua entrevista, né? Você é um cara que fez história aqui no futebol maranhense, marcou uma época no Sampaio Corrêa campeão brasileiro e jogou pelos 3 maiores clubes aqui da nossa capital. E como uma forma até de homenagem a você, eu queria que você escolhesse, você jogou no Sampaio, no Mota e no Maranhão, eu queria que você escolhesse um hino pra gente tocar aqui ao final do programa. Eu joguei nos 3 grandes daqui, nos pequenos, quase todos também. Não pode ouvir os 3, não, os 3 que eu fui campeão, pode? Então os 3, Sampaio, Mote e do Maranhão, esses 3 times aí, eu sou torcedor de todos eles, todos os 3. Eu fui campeão em todos eles, fui feliz em todos eles. Ok, então eu vou fazer assim, eu vou tocar um trechinho de cada um ao final do programa, tá? Então muito obrigado e até uma próxima. A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sua camisa encarnada verde e amarelo veste o gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Corrêa, time de escola, maior torcida, tradição e futebol. Motoclube de tantas tradições, colocado entre os grandes vencedores. Teu nome vive em nossos corações e nos lábios de muitos torcedores. Campeão de 1000 feitos gloriosos, de heroísmo sem par e de coragem. Recebe agora mesmo nesse instante a nossa mais esplêndida homenagem. Ó moto surpreendente, time de fibra e de garra. Quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é virtude, é muita grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases, és o mais traduzido. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é
grandeza, emoção. Maranhão, bandeira do norte, no nosso esporte é de uma consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir.